pequei. E agora? O que eu devo fazer? Primeira coisa, você pecou. O que você sente depois de ter pecado? Qual é o seu sentimento? Eu vi um devocional uma vez que diz que o seu arrependimento tem que ser maior que o seu pecado. E quando fala isso, significa que quando você pecar, você não tem que gostar daquilo que você fez. Você tem que sentir-se mal por isso. A primeira coisa que a gente faz depois que peca é se esconder de Jesus, né? Se esconder de Deus. Primeira coisa que a gente faz, e isso é normal. Isso é independente até criança. Quando a criança faz alguma coisa errada, se esconde. Então, quando você se esconde, você não precisa, você se envergonha, sim, você se envergonha, mas você não precisa se afastar de Deus por causa disso. Que até porque a única coisa que você está fazendo é se afastando de Deus. Porque Deus já sabe do seu pecado, Ele já sabe o que você fez, antes mesmo de você fazer, Ele já sabia que você ia fazer. Então é uma parada, tipo, muito doida, porque você foge de Deus, porque você, caraca, eu pequei, e agora? Pô, que vergonha pedir desculpa, mas Deus já sabia. Então, o mais lógico e rápido e certo e tal, é você, pequei, beleza. Agora eu vou pedir perdão pelo que eu fiz. Tem uma passagem que eu acho muito interessante e ela fala sobre Jesus e que diz bem assim, lá em Lucas 5, 31, 32. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam dos médicos que são sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas vim os pecadores ao arrependimento. Você consegue entender que Jesus, ele já sabia que você ia pecar? Ele já tinha certeza disso? Então ele quer, mesmo que você peque, você se arrependa do que você fez. Esse é o objetivo dele. Pequei, beleza. Agora eu preciso me arrepender daquilo para não carregar aquilo para minha vida. Porque hoje um pecadinho, amanhã um pecado maior, depois você vai ver naquela bola de neve e você não conseguindo mais sair. E quem falar que não peca já está pecando por si só. Porque lá em 1 João já diz sobre isso, né? Então a gente não tem que se enganar. Não, eu sou santo quase Jesus na terra. Não, a gente peca. A gente não é o segundo Jesus, a gente erra. E Jesus sabia disso, ele sabia que a gente ia ser um povo que pecava. Então, ele veio, sabia disso e ele quer que você se arrependa. E acontece se você pecar. Nós somos falhos, eu, você, a gente é falho. O que não pode é a gente permanecer nesse erro, permanecer nesse pecado. Então nós temos que passar por 4 fases. A primeira fase é o compreender. Você precisa compreender aquilo que você fez. O Espírito, eu costumo ter na cabeça que o Espírito Santo sempre toca a gente, né? Se a gente faz alguma coisa errada. Muitos chamam até de consciência, dizendo que você está fazendo errado. E quando você faz alguma coisa errada, você tem que compreender aquela situação. Entender que aquilo não se deve ser feito mais. O segundo passo é aceitar. Você tem que aceitar aquela situação. Mas como assim aceitar, Mary? Aceitar a situação é você compreender que você fez errado e aceitar aquilo. Não aceitar para você aquele pecado e viver com aquele pecado, não. Aceitar. Tem muita gente que vive em negação. Por exemplo, supondo que eu seja uma pessoa que fala mal do próximo e eu justifico esse falar mal do próximo em fingir que eu estou ajudando. Mas muitas das vezes o próximo de quem que eu estou falando mal não é uma pessoa que sabe que eu estou falando mal. Se eu realmente estivesse ajudando, eu falaria com ele, não com outras pessoas. Então eu não aceito esse meu pecado. Eu justifico ele com uma coisa que seja boa, entendeu? Então você tem que compreender e depois aceitar que você errou. O terceiro é se arrepender. Quando você compreende a situação, você aceita aquela situação como errada e não justifica o seu erro por alguma coisa que seja boa, você tem que se arrepender dele, para que você não cometa mais aquilo. Enquanto você não conseguir aceitar a situação como uma situação errada e parar de justificar os seus erros, você não vai conseguir se arrepender.
É por isso que entra o Espírito Santo, ele te faz compreender uma situação, ele te faz aceitar que aquilo está errado, depois ele te faz se arrepender pelaquilo que você fez. E quando você se arrepender, vem o quarto passo, que é clamar o perdão. Você tem que pedir a Deus o perdão. Não é porque Deus é onipotente, presente, ciente, que você não precisa pedir a Ele. Você precisa conversar com Ele. Então eu quero ler uma passagem para vocês lá em Romanos 7, 14 a 20, que eu acho muita doideira. Depois a gente vai puxar para vocês verem como é doido. Diz bem assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Muito louca essa passagem, né? Eu acho muito louco porque pecado é uma parada que fica, tipo, atrinhada em você, sabe? Parece que parece que ele quer dominar a sua vida e fica agarrado em você. É surreal. Uma coisa, dá até ranço de pecado. Porque é uma coisa que você tenta se livrar, mas o bicho fica e preguina e gagurra em você e te dá um nervoso, sabe? É tão doido e parece que não consegue se livrar desse treco, sabe? E você precisa entender e compreender aqueles 4 passos. Você tem que colocar na cabeça: preciso compreender, aceitar a situação, arrepender e depois clamar o perdão. Quando você pede, você clama a Jesus Cristo e pede ele para ser seu advogado lá no Pai, você consegue ficar mais tranquilo quanto a isso, sabe? Você sabe que você é um pecador, mas você sabe que se você se arrepender de coração, você consegue ser perdoado. O seu arrependimento foi, como eu disse lá atrás, tem que ser maior que o seu pecado. Você não pode falar assim: eu errei, mas tanta gente erra, né? Tanta gente erra, então eu vou continuar com esse pecado aqui. ou senão você vira e fala bem assim: Eu errei, mas foi para ajudar aquela pessoa. Poxa, se fosse nem ajudo mais. Você não pode ter esse pensamento. Seu pensamento tem que ser sempre voltado para a bondade. Você sempre tem que ajudar o próximo, querer bem ele, estender a mão quando for preciso, ser apoio, ser suporte às pessoas. Independente de qual pecado você tem. Estou falando de um pecado específico que é falar com o próximo, tá? Mas existem inúmeros pecados. E como eu disse já no outro vídeo, que eu não estou aqui para ajudar a julgar você, não. Muito pelo contrário, eu nem quero que você me julgue, eu quero que a gente cresça junto, que a gente tenha essa caminhada junto e que a gente consiga compreender junto as coisas que a gente tem que fazer na vida, como é o reino de Deus. É compreender, pra gente caminhar melhor, porque o pecado a gente vai cometer sempre, isso acontece. Vai ser, mas então quer dizer que eu tenho que aceitar o pecado? Não, gente, a gente não tem que aceitar o pecado. Foi o que eu falei com vocês, os 4 passos: compreender, aceitar que está errado, se arrepender e clamar o perdão. Você tem que fazer isso. E não pense só porque Deus sabe de todas as coisas que você não tem que se arrepender e pedir a Ele perdão, não, tá? Assim, Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou pedir perdão, porque Ele sabe, né? Já sabe que eu estou arrependida. Não, você tem que clamar a Deus, você tem que ajoelhar, pedir a Deus de todo o seu coração que Ele te perdoe. Porque Deus tem que sentir a iniciativa vindo de você. Então eu deixo aqui uma passagem para vocês refletirem, ficarem meditando sobre essa palavra. Fica lá em 1 João 2:1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, teremos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.